plano de Deus para os maridos. Não é fácil ser um bom esposo, porque exige renúncia, persistência, muitos desafios. Mas como alguém pode tentar ser melhor no casamento? Deus, através da sua palavra, nos traz algumas responsabilidades básicas para os maridos, a fim de que o seu lar torne um lar abençoado, seguindo os princípios estabelecidos na sua palavra. Em primeiro lugar, em Efésios, capítulo 5, o versículo 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Esses versículos apontam aqui a primeira responsabilidade do marido no casamento, de assumir a liderança do lar. O que significa o marido ser a cabeça da mulher? Significa dizer que ele agora deve pisotear a sua esposa, deve maltratar a sua esposa. O versículo está dizendo que o marido deve ser o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo já pisou a sua igreja, Cristo maltratou a sua igreja. Como Jesus tratava a sua igreja, como ele ainda trata hoje a sua igreja? Com muito amor. Jamais significa dizer que a mulher é inferior ao marido, mas significa dizer que ambos assumem papéis distintos. Deus deu ao homem a liderança do lar, da família. A gente sabe que toda civilização ou toda instituição, qualquer uma que seja, tem que existir um líder, assim as coisas não funcionam. Se você vai numa escola, num colégio, lá tem uma liderança, lá tem um líder. O nosso país tem um líder, o nosso estado tem um líder, a nossa cidade tem um líder. Se você vai numa tribo indígena, chega lá, existe um líder. E Deus deu ao homem esta responsabilidade. É um privilégio, mas muito mais uma responsabilidade. E isso é desde o princípio. Vejamos então Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E a mulher, o Senhor disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dores tu darás luz a filhos. E o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E ele te dominará não significa dizer que o homem vai tratar a mulher debaixo dos pés. Alguém pode pensar assim, mas quando Deus disse, e ele te dominará, no sentido de que ele será teu líder, ele será o líder do lar, da família, dos filhos. E o líder, ele tem que tratar as pessoas com amor, com responsabilidade, com carinho, com compromisso, não machucando ninguém, tratando bem o lar, mantendo o ambiente saudável, sem brigas, sem contendas, sabendo resolver com sabedoria as coisas, pedindo a Deus, sendo ele o cabeça do lar, ou da esposa. Não significa dizer que ele agora é o ditador, que ele agora quem manda em tudo, é quem dita as ordens. Conforme Efésios 5:25, diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, o marido é o líder do lar, mas um líder amoroso, um líder que conduz a família rumo à felicidade. Alguns maridos exercem uma liderança apenas parcial, assumem apenas algumas responsabilidades e acham que a sua maior preocupação consiste em ganhar a vida. Só o provimento alimentício e pronto. As demais coisas é responsabilidade tão somente da mulher. A direção da casa, os valores morais e religiosos. Mas a Bíblia nos ensina que a liderança do lar é do marido. Não somente no sustento da casa, mas em todos os aspectos da vida familiar. Ele é a cabeça e deve liderar, e liderar com amor, e deve liderar bem a sua família. Você deve avaliar como você tem assumido a sua liderança no seu lar, na sua família, aonde você precisa melhorar. E você, esposa, pelo fato do seu marido ser o cabeça do seu lar, significa dizer que ele é o líder do lar, porque toda instituição onde chegamos, existe ali uma liderança. Na igreja você chega lá, tem um líder.
Um hospital, você chega lá, existe um líder. Em todo lugar existe liderança. E por que não na família? O que acontece muitas vezes é que existem muitas mulheres, mas muitas mulheres mesmo, e eu conheço, que assumem a liderança do lar. Não é por culpa delas, não. São elas a cabeça da casa. E são boas mesmo. E talvez melhor do que o marido. Sabe por quê? Quando o marido se omite na sua liderança, quando ele não quer ter responsabilidade, quando ele foge, aí alguém vai ter que assumir. E quem é a pessoa que deve assumir quando o marido não assume a liderança da casa? A esposa, a mulher. E assume bem, viu? Melhor do que muitos maridos. E isso existe em muitos lares. Vocês devem estar juntos, orando, se vocês forem crentes e temem a Deus, para que juntos vocês possam ajudar um ao outro a cumprir com o seu papel. Cada um de nós tem seus defeitos. Às vezes é difícil conviver, mas o teu amor tem ensinado a cada um de nós que a família é o teu projeto e sempre vai vencer.